Boa tarde. Hoje iremos falar um pouco sobre cone reto. Vamos aprender um pouco sobre o cone reto, vamos falar um pouco do conceito do cone reto e falar dos seus elementos, mostrar algumas fórmulas e discutir um pouco sobre o cone reto. Vamos começar então pelo conceito. Cone é o conjunto de todos os segmentos que ligam os pontos de um círculo, né, a base ali do círculo, a um ponto fora do plano, em que ele está contido. Ou seja, a gente faz um círculo na base desse plano, a gente tem um plano, né, a gente faz um círculo nesse plano e nomeia ele como a base do nosso círculo. E tirando pontos e ligando fora do plano, a gente consegue formar esse cone, né? Então, o cone ele é o conjunto de todos os segmentos que ligam os pontos de um círculo, da base, né, a um ponto fora do plano em que ele está contido. Ele possui uma base circular, né, a gente nomeia essa base de R, formada por segmentos de reta que tem uma extremidade num vértice, V, né, vamos pôr o vértice de V. Esse cone reto, a gente pode falar que no cone reto, o eixo é perpendicular à base, ou seja, a altura e o centro da base do cone formam um ângulo de 90 graus, de onde todas as geratrizes são congruentes entre si. E de acordo com o teorema de Pitágoras, tem-se a relação g ao quadrado igual a h ao quadrado mais r ao quadrado. O cone reto é também chamado de cone de revolução, obtido pela rotação de um triângulo em torno de um dos seus catetos. Essa fórmula aqui, a gente pode lembrar ela bem com o nosso teorema de Pitágoras. A gente pode falar que a hipotenusa é igual ao cateto oposto ao quadrado mais cateto adjacente ao quadrado, né? Mas aqui ele nomeou geratriz ao quadrado igual a altura ao quadrado mais a raio ao quadrado. Vértice, né, o nosso vértice é o ponto fora do plano da base e que pertence à definição de cone. Eixo é o segmento de reta que liga o vértice ao centro da base. Esse é o nosso eixo. A altura é a distância entre o vértice e o plano da base. O nosso vértice, né, é o nosso Vzinho lá, o nosso ponto do vértice até a base é a nossa altura. E o raio é o raio da base, né? Então, a gente pega na base ali, coloca um ponto no centro, que no caso vai ser ligado do vértice até na base. A gente consegue ligar um raio lá, né, na base, pega nesse ponto que está no centro da base e leva até a extremidade do círculo da base, que a gente encontra o raio da base. Observando aqui, que eu acabei de falar, a gente põe um ponto no vértice, desce ele até a base, no centro, formando o ângulo de 90 graus, a gente consegue encontrar o centro desse círculo da base. Pegando esse ponto e trazendo ele na extremidade do círculo, a gente consegue encontrar o raio desse círculo, dessa base, tá? E desse ponto até o ponto do vértice, a gente consegue encontrar a altura desse cone, ok? A área da base, ela é calculada através dessa fórmula, π vezes r ao quadrado. É a mesma fórmula da nossa área da base. Por quê? A nossa circunferência aqui é a mesma, a lógica é a mesma no decorrer das nossas aulas, a gente estudou aí um pouquinho sobre cilindro reto, sobre esfera, a área da base, a área da base do cilindro
é a mesma área da base do cone, tá? Π vezes R ao quadrado. O nosso π a gente sabe que é 3,14, não vai mudar. O raio é o que a gente tem que encontrar, ou a área da base é o que a gente tem que encontrar. A área lateral vai ser π vezes R vezes a geratriz. Área lateral, π, 3,14, R é o raio, G, geratriz. Então, essa fórmula é para a gente calcular a área lateral, tá bom? A área total, ela vai ser π vezes R vezes G, geratriz, mais raio. Então, a gente pega a geratriz, soma com o raio e multiplica depois o que está fora. Soma o que está aqui dentro, depois multiplica o que está fora. Por que que muda um pouquinho a área total do cone para a área total de outras figuras? Por causa do formato dessa área, né? Digamos que a área total do cone, como tem no nosso conceito aqui em cima, a gente sabe que o nosso cone, ele é a mesma coisa, ele é obtido, pode ser denominado também de cone de revolução. O que pode ser esse cone de revolução? Você pega um triângulo, fixa um de seus catetos, faz uma rotação, você obtém um cone. Ou seja, você fecha esse triângulo, fixa um cateto, um dos catetos, e faz uma rotação. Rotaciona o outro cateto, fazendo assim, formando um cone. Então, a gente sabe que a área total do nosso cone é π vezes R vezes geratriz mais raio. O volume, a medida do seu volume é igual a 1/3 do produto da área da base pela altura do cone. O qual podemos dizer é 1/3 da área da base. O que é a área da base? Π vezes R ao quadrado. Vezes a altura, tá? Então, a gente sabe que o volume, ele é 1/3 da área da base vezes a altura. Então, a gente lê assim, volume é igual a 1/3 da área da base vezes a altura. Só que a gente escreve 1/3, 1/3, vezes π, vezes R ao quadrado, vezes H, vezes a altura. Assim, a gente consegue encontrar o nosso volume. Volume, π, 3,14, R vai ser o raio, H vai ser a altura, né? Então, assim, na nossa próxima aula, a gente vai revisar um pouquinho esses conceitos. Nós vamos revisar um pouco esses conceitos, vamos mostrar aí alguns exemplos, vamos dar alguns exercícios e a gente tenta resolver junto e tenta conversar um pouco sobre esses exercícios, tirar dúvida, resolvê-los, para tentar ficar bem claro. Alguma dúvida, a gente vai tirando nas nossas aulas, nós vamos tirando durante as aulas, no decorrer das aulas, para tentar deixar bem tranquilo para fazer a nossa prova. Muito obrigado pela participação de todos, boa tarde.